Nesta quarta temporada, o Meu Ambiente falou sobre tratamento do lixo doméstico de Campinas, que inclui o papel das cooperativas de reciclagem, que trabalham com material da coleta seletiva, da importância da educação ambiental, da manutenção dos patrimônios históricos, do tratamento dos resíduos da construção civil, um dos principais problemas ambientais, pois este é um setor que mais produz material sólido. Mostrou a iniciativa de quem trabalha com materiais que seriam descartados e a produção sustentável de flores. Apresentou áreas verdes da cidade, o que inclui a criação dos corredores ecológicos e ainda a preocupação com os recursos hídricos para que nossa região não tenha problemas de falta d'água, como aconteceu em 2014 e 2015. Se quiser assistir cada abordagem por completo, acesse nosso canal no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mas agora você fica com o primeiro programa dos melhores momentos desta temporada que o Meu Ambiente separou para você. Lixo, um problema para os municípios cumprirem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Resultado de reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e também de preparação de terrenos para edificações. Tijolos, concreto, telhas e blocos cerâmicos. Estes são alguns resíduos que chegam na unidade recicladora de materiais implantada em 2003 e que desde 2007 é gerenciada pelo Departamento de Limpeza Urbana de Campinas. E a gente veio conhecer a rotina da usina recicladora de materiais da Prefeitura de Campinas. A Tamires é a engenheira ambiental responsável. Tamires, conta um pouquinho pra gente desse processo que inicia com a chegada aí dos resíduos da construção civil. Primeiramente, os transportadores que utilizam a usina têm que ser cadastrados conosco através do decreto 1867, que ele tem que apresentar toda a documentação adequada para usar a usina recicladora de materiais. Desde 2014, 300 empresas cadastradas fazem o descarte correto dos resíduos na unidade, que faz a cobrança pelo processamento do material por metro cúbico, que hoje é de R$ 13,40. Se o resíduo ele é nobre, resíduo limpo, o vermelho, que seria o tijolo, telha, ele vai direto para a boca do britador, aonde é feito o material bica corrida, fina e grossa. Esse material ele volta para as regionais para pavimentar as ruas rurais que não tem asfalto. O material cinza, ele vai também para um pátio pulmão. O cinza também é nobre? Também é nobre. O limpo, ele é mais nobre que o vermelho, porque ele faz o pedrisco, pedra 1, 2, areia, aonde a gente já fez calçadas, área, saneamento de regionais, praça. Então ele é muito nobre o material cinza. E o material misto, que a gente fala, que é o material de entulho, né, juntamente com o material reciclável misturado, com a madeira, PVC, ferro. Esse material ele vai para no pátio do aterro de inertes, a gente separa o material, a gente faz a triagem, que é o material reciclável, tá? Que ele é o ferro, o plástico, o PVC, esse material vai para a cooperativa Totopé. Cada trabalhador recebe em média R$ 800 por mês. A queda no setor da construção civil impactou diretamente neste trabalho. Porque não está vindo tanto material igual vinha de primeiro. No começo vinha bastante material que tinha
correr muito para catar, mas agora está mais diminuído. E apesar de todo esse trabalho, há quem ainda faz o descarte em locais clandestinos. Nós temos hoje 114 pontos clandestinos, que acontece o quê? O transportador, ele vai lá na sua casa e tira a sua caçamba e fala que está trazendo para nós. E realmente não está. Ele está levando para uns pontos de descarte clandestino. Mas diante dessa realidade, como impedir que o resíduo seja despejado em qualquer lugar? O que a gente fechou o círculo é o quê? No momento que a obra solicitar o ABITS e o alvará, ela tem que comprovar que ela descartou o resíduo corretamente. Então esse fluxo que ele vai estar no trânsito e aonde ele vai descartar, todos nós, gerador, transportador e destino final, vai ter a ciência de onde foi descartado. 80 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 38% da população, não têm acesso a serviços de tratamento e destinação final adequados dos resíduos. São mais de 3.300 municípios que ainda dispõem seus resíduos em lixões e aterros controlados e mais de 20 milhões de pessoas que sequer contam com a coleta regular. O Delta A funcionou por 22 anos e em 2014 parou de operar após atingir o limite da capacidade de resíduos. Em Campinas, a expectativa é que a cidade volte a utilizar o Delta A, pois um lado do aterro cedeu devido ao assentamento do resíduo depositado. Bom, o Delta A ele precisa ter o seu encerramento feito. O que é o encerramento? É o selamento do aterro. A norma da própria CETESB e norma técnica permite que ele seja encerrado com lixo. O que é esse encerramento? Nós temos lá o que nós chamamos de face leste do aterro, você acompanhou a gente, ela se deformou por conta do murchamento do aterro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar lixo naquela face, cobrir esse lixo, gramar então com gramínea sobre ele e ele ficará selado. Significa que ele nunca mais voltará a ser operado. É um processo que pode dar à cidade de Campinas um fôlego de 2 anos. Isso significa uma economia para o município perto de 80 milhões de reais. A prefeitura tem um projeto para a construção de uma usina para o tratamento de lixo através de uma PPP, parceria público-privada, em uma área chamada Delta B. É uma área contígua ao Delta A, que já está, vamos dizer, destinada para isso, para usinas. Ela é uma área que teria problema para uso como aterro. Mas como usina não, porque as usinas, o lixo é tratado em área fechada. O objetivo é tratar 100% do lixo, como exige a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O projeto de Campinas são 3 usinas. A primeira usina é uma usina de reciclagem. Então o lixo vai entrar nessa usina, é uma usina totalmente automatizada. O lixo, os sacos de lixo são rasgados, abertos e o processo então ele retira todo o material que pode ser reciclado que está dentro do lixo. Sim. O que vai passar para a segunda usina? Vai passar o que nós chamamos do lixo orgânico, restos alimentares, né? Material que se decompõe. Essa segunda usina ela vai fazer o que nós chamamos de compostagem do lixo, que é, então, um processo acelerado através de bactérias para transformar o lixo orgânico em adubo, né, fertilizante, condicionador de solo para a agricultura. Essas 2 usinas juntas conseguem tratar aproximadamente 50% do lixo. Vai passar para a terceira usina, né, 50% do lixo, que não foi possível tratar na primeira, não foi possível tratar na segunda. É o que nós chamamos de rejeito. O rejeito vai para a terceira usina. O que é a terceira usina? É uma usina de CDR, combustível derivado de resíduos. Porque esse rejeito
ele tem poder calorífico, poder de queima. Então ele vai ser condensado e transformado no que nós chamamos de carvão do lixo. Então ele poderá ser usado em caldeiras, fornos de cimento, né? E dessa forma, então, 100% do lixo é tratado. A Política Nacional de 2010 prevê a integração dos catadores nos processos de reciclagem. Eles prestam um serviço ambiental às cidades, evitando que esse material vá parar em aterros. Mas essa integração ainda não é plena como prevê a lei. Em Campinas não é diferente. A administração pública prepara um novo modelo de tratamento do lixo da cidade e a ideia é inserir as cooperativas de reciclagem que já atuam no município. As cooperativas são um elo, ela é um elo da cadeia produtiva do lixo. Então, o que diz? Que o poder público tem que contemplar os catadores, onde eles existirem, né? Então, Campinas, eles existem e eles serão contemplados no nosso projeto. Então, a concessionária aqui que ganhar, ela vai incluir os catadores no processo. No Brasil, são cerca de 600 mil catadores de material reciclável, que além de garantir o sustento de suas famílias, prestam um importante serviço ambiental, uma vez que são os grandes responsáveis pela reciclagem no país. Só que essas atividades só podem ser exercidas em locais como este, pois com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, ficou proibido o trabalho em lixões e aterros. Em Campinas, são 15 cooperativas cadastradas que atuam em conjunto com a Prefeitura, realizando um trabalho de reaproveitamento, separação e venda de material reciclável. Elas diminuem o volume do material, aumentando a vida útil dos aterros. O poder público hoje, eu acho que tinha que ampliar mais a coleta seletiva aqui em Campinas, porque hoje a gente teria 2%. Campinas é enorme. Poderia ter muito mais cooperativa de reciclagem, muito mais reciclador, dando emprego para várias pessoas. A própria cooperativa faz a coleta, então ela vai, conversa com o munícipe e passa rigorosamente em todos os pontos e aí recebe tanto pela coleta quanto pela triagem. Você precisa, inclusive, levar essa informação para que as pessoas saibam efetivamente o que ela pode reciclar e o que não adianta reciclar, né? O que ela pode misturar. Hoje, a prefeitura ela vai ter que ter estrutura para também depois poder recepcionar esses materiais que até hoje não tem uma solução técnica já que permita a sua reciclagem. Preservação histórica, ambiental e cultural. Qual a importância de preservar locais como a antiga estação ferroviária, casarões de fazendas cafeeiras, imóveis construídos na urbanização e as áreas verdes da cidade? Então, quando você toma um bem ambiental, não só, porque eu não vou entrar no mérito sobre o que é importante você ter um bem ambiental, mas a parte histórica dele também conta muito, em que fazenda ele estava, qual o tamanho daquela mata, que caminho se percorreu lá dentro, quer dizer, o que aquela mata na volta, ou onde ela está inserida, ela auxiliou na formação da nossa sociedade. Um exemplo disso é o bosque. Você vê como é importante. É só uma área de bem ambiental? Não, ela tem uma historicidade da formação do espaço. Ele era o limite da cidade e hoje ele está no centro. Quer dizer, como que é a mata que havia aqui? É só ir no bosque, você tem noção que todo este centro era aquele tipo de mata. No conjunto arquitetônico da Fazenda Jambeiro, tombado pelo Condepac em 1993, pouca coisa lembra a construção do século XIX. Aqui, apenas parte do muro de pedra e a casa-sede em ruínas. Exposto ao tempo, o imóvel está tomado pelo mato e tem seus tijolos e azulejos levados por quem passa no local, que é aberto ao público, sem qualquer proteção ou vigilância. Essa aqui era uma região de grandes fazendas de café, né?
de outros tempos, do século XIX, de exploração de café, talvez de algodão, não me lembro bem, de muita escravidão, né? Sim. Então, a história toda presente nesse espaço é muito rica e merece respeito para a gente não repetir erros que a história já cometeu, né? E para informar jovens, desenvolver e preservar. Todas essas construções que estão aqui à volta, diretamente, elas não deveriam ter sido feitas, mas foi feito um novo loteamento. Então ela estava no primeiro tombamento, incluindo essa área. Era maior. Correto. E aí reduziu-se o espaço e temos então apenas esse quadrilátero aqui, né, com o casarão. Falando sobre preservação e sustentabilidade, o Meio Ambiente conheceu uma iniciativa no mundo das flores. Ela evita que mais lixo vá para os aterros na plantação de lírios. Um exemplo de como é possível reaproveitar as plantas no sistema de cultura de flores. Quem já faz a produção do adubo orgânico é o Sr. Yandevich, um dos maiores cultivadores de lírios de corte e de vaso do país, que também faz o próprio biofertilizante. O substrato é feito a partir do que sobra após a colheita dos lírios de corte. Sempre eu já tive o conceito de trabalhar numa linha mais sustentável, que basicamente significa minimizar inputs de fora e maximizar reprocessamento, reuso, minimizando energia, minimizando elementos estranhos. Você está trabalhando num processo orgânico, né? Produção de flores orgânico, a planta precisa estar nesse ambiente. E reprocessando essas coisas, você tem um ambiente mais saudável, um ambiente menos tóxico, mais integrado com a natureza. Uma resolução conjunta entre a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Fundação José Pedro de Oliveira, publicada no Diário Oficial do Município do dia 28 de abril de 2017, instituiu a etapa 1 do Corredor Ecológico do Núcleo de Conectividade Santa Genebra. Os trechos serão recompostos com espécies vegetais nativas e terão passagens de fauna nas intersecções do sistema viário e demais locais potenciais para a circulação da fauna local. O secretário municipal do Verde fala da importância de conectar cada fragmento. Se a gente não conectá-los, esses fragmentos a longo prazo ficam inviáveis biologicamente. Por quê? A gente não percebe, mas toda a flora, toda a vegetação depende dos animais que frequentam esses ambientes. Se a gente não conectar os fragmentos, fica sempre as mesmas famílias, as mesmas espécies e as mesmas famílias. É como se a gente precisasse conectar a comunidade desses animais para que eles troquem genes, para que eles reproduzam, tenham uma maior variabilidade genética. Então os corredores, que às vezes você fala, por que está pegando esse córrego, estava tão degradado? Para além de não deixar um córrego poluído e degradado, nós vamos cercar esses corredores com alambrados e vamos recuperar a mata nativa. Poucas são as pessoas que têm recursos e tempo de viajar para o campo para ter contato com a natureza. E é aí que os parques e bosques podem ser a possibilidade de sair da cidade por algum tempo. Espaços públicos da cidade fundamentais para que as pessoas possam viver com qualidade. Nós estamos no Parque Dom Bosco, no distrito do Ouro Verde, em Campinas. Uma área de 200 mil metros quadrados que antes servia como depósito irregular de lixo e entulho e também para desova de carros roubados e queimados por quadrilhas. Aqui foram plantadas 300 mil mudas de árvores que em cerca de até 20 anos vão mudar todo o cenário da região, que ficará muito mais arborizada. O secretário de Serviços Públicos fala da recuperação da área. Em torno de 15 a 20 anos é o tempo que a gente precisa para que as árvores fiquem adultas. Chega então ao porte que nós temos aqui na Lagoa. Então hoje, quando você chega no Parque Dom Bosco, o que você vê? Muitas árvores, mas ainda árvores de 1,5 m a 2 metros, né, em fase de crescimento. E quem curte o parque garante que, além de opção de lazer,
o espaço é importante para o meio ambiente. É muito comum, sábado de manhã e domingo de manhã, eu pego a minha esposa, convido as minhas netinhas, né, a Sara e a Manu, e a gente vem passear, vem dar uma volta aqui nesse parque, muito bom. O lazer não tem preço, né? A vida conjugal, né, você tem assim um alicerce, um alimento cultural, né, mesmo saudável, mesmo em termos de meio ambiente, você vem aqui curtir, aqui tem lugares muito gostosos, tem um ar puro, né? E tem um espaço, né? Você não está na rua. Eu acho que tem que ter mais espaços. Eu vejo muita criança andando na rua aí de bicicleta, de skate e tal. Eu acho que aqui é o local apropriado para eles. A gente faz caminhada, é uma questão de saúde, de relaxamento, de desestressar do dia a dia, da correria do dia a dia. Materiais utilizados que são descartados na natureza podem se tornar um novo produto. E há quem, com essa consciência, trabalha recolhendo peças que se transformam e ganham cada vez mais a clientela que se preocupa com a pegada ecológica. Uma caçamba cheia de madeira. Toda vez que este artista plástico está na rua e se depara com uma dessa, para e garimpa materiais que serão utilizados em sua criação. Chegando na casa dele, a gente se depara com peças originais que ele confeccionou. E é aqui que começa a rotina desse artista plástico que utiliza materiais recolhidos para a confecção de abajures. Dar forma, lixar, esculpir a madeira. E na minha vida toda eu sempre gostei de mexer com madeira, com decoração, escultura, pintura. Eu sempre pegava em marcenarias, restos de madeira que sobrassem, que eles dessem. Mas eu comecei a olhar para as caçambas e vi que jogavam muita coisa boa fora. E a partir daí eu falei, vou começar a aproveitar essas madeiras, que todos são madeiras maciças, né, madeiras boas, e a pessoa não tem o que fazer com aquilo. Então, a partir daí eu comecei a inventar os abajures, os vasos, as coisas de pequeno porte que eu possa fazer aqui, dentro da minha casa. Reinventar esses materiais também ajuda a ter uma vida saudável, garante o aposentado, que faz uma reflexão sobre o problema do descarte. Em casa quebrou uma cadeira, quebrou uma mesa, as pessoas não querem consertar, fica mais caro consertar do que comprar uma nova, que é industrializada. Então as pessoas vão descartando. E isso é um lixo, que não tem uma proporção enorme. Então, acho que se alguém mais, além de mim, começasse a usar essas madeiras, vai dar um jeito de melhorar um pouco a ecologia e preservar um pouco as árvores. Mas quando eu encontro, por exemplo, toco de árvore, uma árvore caída, eu corro rapidinho, arrumo alguém para me ajudar, pôr na minha caminhonete, porque todos aqueles tocos vão virar alguma coisa. Latitude 234613 Sul, longitude 452412 Oeste. Coordenadas do local onde foi resgatado no final de 2016 um pedaço de lona de embarcação em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, e que veio direto para Campinas e se tornou uma das peças da coleção da Santa Costura de Todos os Panos. A pegada ecológica que traz um recado sobre o lixo que é descartado nos oceanos, que começa com alguém que é daqui da cidade, conhecido como Caio ou Capitão Cabral. Eu sou de Campinas, fui residir em São Sebastião e sempre mergulhando, usando o mar, a gente navega, faz esporte náutico e você se depara com resíduos de todas as espécies, sejam os resíduos utilizados pelos próprios moradores, sejam resíduos esquecidos por turistas, ou sejam resíduos deixados pelas empresas que trabalham, que atuam ali na região. Isso é uma rede de pescar camarão. Está bem carcomida, bem suja, quer dizer, ela já foi desinfetada, mas ela tem manchas de óleo, manchas de ferrugem que não vão sair. Isso é uma lona de capota de barco que estava descartada. Isso é uma lona de cobrir barco. E isso é uma lona que a gente chama de pipa de kitesurf.
que ela tem uma utilização de pouco tempo. E nós queríamos reaproveitar esse material. Mas nós já fazemos camisetas utilizando garrafa PET com algodão. É 50% de PET, 50% de algodão. Isso lá em São Sebastião mesmo? Sim, a gente vende essas camisetas para poder custear as nossas atividades. Sim. Né? Mas nós precisávamos diversificar e mostrar, porque a gente quer fazer educação, mostrar que qualquer produto, a gente tem uns artesãos também que estão fazendo com pedaço de âncora, pedaço de cabo de barco, fazendo pulseira, fazendo relógio, fazendo vários produtos que a gente usa uma tag mostrando a latitude e longitude de onde aquilo foi tirado para dar procedência naquele material. Saia, calça, blazer e bermuda. Bolsas de uma lona mais dura, azulada, revestidas com redes de pescar camarão. Com material recuperado do litoral paulista, a primeira coleção foi um sucesso, mas representou um desafio. Como você conseguiu unir, então, aquilo que você estava acostumada a fazer com um material rústico? Então, foi um desafio, porque eu uso basicamente malha. E ele trouxe lona muito dura, mas graças a Deus eu tenho uma ótima modelista e costureira e a gente conseguiu desenvolver peças bem bacanas dentro do DNA da marca, então a gente conseguiu casar bem. E essa questão da pegada ecológica das peças e de todo o cuidado, essa conscientização que acaba também passando para o cliente? Sim, isso é muito interessante, como as clientes e como as pessoas mesmo, elas estão com esse novo pensamento. Porque já está gritante, né? A preocupação com o meio ambiente e esse lixo todo que está se juntando. Então, as clientes, as pessoas estão se informando mais, elas estão se preocupando mais, elas estão querendo participar mais de algo que traga esse cuidado, né?